Não é qualquer pessoa que pode usar uma arma. Uma pessoa que deseja um porte de arma deve estar qualificada tanto do ponto de vista psicológico como técnico. Ela tem que ser treinada para usar uma arma antes de possuir uma. Com a internet funciona de forma parecida. Uma pessoa deve adquirir habilidades técnicas e cognitivas para navegar pela internet de forma a obter proveito sem causar nenhum dano a ela e nem aos outros. É claro que isso não funciona assim. Hoje em dia, as pessoas usam a internet antes mesmo de aprender a ler, sem treinamento algum. Mas mesmo para os veteranos, nunca é tarde para aprender algumas regras e habilidades úteis, principalmente quando falamos em algo que vai impactar a sua vida para melhor. As regras para o uso da internet e qualquer outro tipo de veículo de mídias estão no escopo do letramento midiático, que se refere à capacidade que você tem de acessar, analisar, avaliar, criar e agir usando todas as formas de comunicação. Essas 5 habilidades fazem parte do seu kit de ferramentas para interagir com a mídia, e é sobre isso que esse vídeo vai tratar. Se isso for importante para você, considere a possibilidade de se inscrever no canal e ative o seu sininho, porque há muito mais desse tipo de conteúdo aqui. O termo mídia é usado para se referir a uma ampla variedade de conteúdo que as pessoas passam o tempo lendo, assistindo e experimentando. Ela inclui os veículos convencionais como os programas de TV, de rádio, cinema e material impresso, como as revistas e jornais. Ao mesmo tempo, inclui também tudo que é produzido e divulgado de forma digital. Os conteúdos online, que incluem os sites, blogs, vídeos, streaming, podcasts, games, posts em redes sociais, tudo isso são fontes de informação midiáticas. E normalmente nós nos referimos à mídia online usando o termo genérico internet. Eu encontrei na internet, eu assisti na internet, eu aprendi na internet. Para ser preciso, o que você fez na verdade foi interagir com uma mídia que está hospedada na internet. Se a interação com a mídia já era importante antes da internet, hoje então ficou muito mais relevante. Isso porque o fácil acesso à informação traz também problemas relacionados ao seu mau uso. Já discutimos isso num vídeo anterior e ainda vamos falar mais sobre isso em vídeos futuros. Mas em resumo, as maiores preocupações se referem à disseminação de fake news, que podem influenciar fortemente a opinião pública de forma negativa e, com isso, colocar a credibilidade de governos, instituições e da própria ciência em risco. Das 5 habilidades básicas que você deve ter para interagir com a mídia, eu quero enfatizar a mais importante delas, a capacidade de avaliar uma informação. As informações vão chegar para você de todos os tipos e de todos os lados. Você precisa ser capaz de identificar quais são as de maior qualidade. Isso vale não apenas para as notícias, mas também para um programa de TV, um site, vídeos no YouTube ou programas de podcast. Isso vai exigir que você analise bem o que você está buscando. Para isso, você precisa saber que toda mídia é construída com um propósito e um ponto de vista específico. Os estudiosos do letramento midiático recomendam que você faça uma avaliação crítica da mídia que você está consumindo. Nesse sentido, há 4 características importantes que devem ser tomadas como critérios: a relevância, a precisão, o viés e a confiabilidade. Você precisa definir se o conteúdo é relevante, se é útil para você. Por exemplo, se você pesquisa no Google por astronomia e entre os achados aparecem links sobre astrologia, você provavelmente vai concluir que esses achados não são relevantes. O critério da relevância pode ser tão rigoroso quanto se deseja. Isso porque nós sabemos que o nosso cérebro tende a aceitar informações mais fáceis de entender, e não necessariamente as corretas. É por isso que nós avançamos para o próximo critério: a precisão. Avaliar a precisão de um conteúdo pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando você está aprendendo sobre o dado tema por conta própria. Nesse caso, o primeiro passo que você deve dar é verificar o quão factual a informação é. Ou seja, as afirmações em análise são baseadas em evidências ou são apenas opiniões de alguém? O que o consenso de especialistas diz a respeito? Há outras fontes que compartilham dessas mesmas ideias? Por exemplo, se o conteúdo alega que a interação entre você e os planetas vai afetar o seu destino, não acredita nisso logo de cara. É provável que, se você buscar um pouco mais, vai encontrar opiniões de vários especialistas, físicos, astrônomos, geólogos, e vai saber o que eles pensam.
Daí, pegue as impressões desses cientistas e veja se bate com as da sua fonte. Uma vez checada a precisão da informação, passe agora a avaliar o seu viés ou a sua perspectiva. Garanta que o autor do conteúdo que você está avaliando é idôneo, imparcial, sem nenhum conflito de interesses. Procure verificar se ele está direcionando a sua narrativa para um ponto de vista específico. A mídia tendenciosa pode obscurecer a realidade apresentando apenas as evidências que apoiam uma dada opinião. É possível que o autor do conteúdo seja um astrólogo que esteja apenas tentando fazer uma propaganda travestida de artigo científico. Para evitar isso, sempre busque outras perspectivas sobre o assunto e procure evidências para apoiar qualquer posição que você adote. Por fim, tente determinar a confiabilidade do veículo de comunicação ou do próprio autor. A confiabilidade mede o grau de confiança ou do veículo ou do autor com base no escopo geral do seu trabalho. Como já vimos nessa série, um artigo publicado num periódico científico rigoroso é muito mais confiável do que uma postagem num blog de algum entusiasta. Somente quando você concluir a avaliação da relevância, da precisão e do viés de um conteúdo é que você será capaz de determinar se o trabalho é confiável como um todo. E ao fazer isso, as chances de você se encantar com a astronomia será muito maior do que você se tornar um adepto da astrologia. Vamos examinar um exemplo prático dessa avaliação crítica. Para isso, considere o seguinte artigo, intitulado Devoradoras de Mundos, que foi veiculado pela revista FAPESP em outubro de 2021. O artigo diz que ao menos 1/4 das estrelas como o Sol pode ter engolido planetas similares à Terra. Ao se deparar com esse artigo, a primeira pergunta a se fazer é: isso é relevante? Bem, se você estava procurando informações sobre a teoria da evolução, certamente eu diria que não. Mas se você fosse um amante da astronomia e tivesse interesse em sistemas planetários, certamente consideraria esse artigo relevante. Critério checado. Agora vamos avaliar a sua precisão. O jornalista responsável relatou o trabalho do grupo de pesquisa que deu origem ao artigo de uma forma neutra e comedida. Não foram empregados exageros, sensacionalismos e nenhuma inferência escatológica que poderiam ser gerados por uma notícia dessa natureza. O artigo apresenta fontes confiáveis ao longo do texto, indicando seus autores e a publicação deles numa revista importante. Além disso, ele fornece links que apoiam as suas afirmações. E isso parece muito preciso. Critério checado. Podemos agora nos perguntar, contudo, se o artigo é enviesado, se ele é tendencioso. Ao lê-lo, você verá que é meramente um relato de um trabalho de pesquisa sério. Ele traduz o jargão científico do artigo para uma linguagem que somos capazes de compreender. Ele deixa claro que o trabalho levanta uma hipótese que ainda precisa ser confirmada. O artigo não procura contemplar nenhum tipo de crença pré-existente. Com isso, podemos concluir que ele não tem nenhum tipo de viés. Critério checado. Finalmente, vamos testar a sua confiabilidade. Podemos fazer isso avaliando a qualidade do veículo de informação. Uma busca rápida na internet vai revelar que a revista FAPESP é um dos veículos mais sérios de comunicação científica que temos hoje no país. Apesar de ser financiada pelo governo de São Paulo, ela é completamente independente das ideias do governo. Outro ponto relevante, o artigo foi escrito por Marcos Pivetta, um jornalista científico com formação em História da Ciência, uma formação perfeitamente adequada para um comunicador da ciência. Critério checado. E nesse ponto você pode estar se perguntando, será que as pessoas comuns realmente avaliam com critério todas as mídias que consomem todos os dias? Não, claro que não. É inviável avaliar dessa forma todas as informações que nos chegam o tempo todo. Mas aos poucos, conforme você começa a fazer isso em diferentes mídias, isso vai começar a se tornar um hábito e com a prática é possível usá-la sempre que encontrar uma mídia que considere questionável. E quando você chegar neste ponto, você vai estar muito mais protegido contra toda a má informação presente nas mídias que você próprio usa. Esse vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal e tenha Verve Científico. Um abraço e até a próxima!